Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema do mês, a vida. E estamos agora na última semana com o último episódio do mês, em que nós vamos falar do seguinte tema: eu não faço o que eu falo. Quando a gente estuda sobre os ensinamentos de Jesus e começa a assimilar seus ensinamentos e compreender a proposta dos seus ensinamentos na nossa vida, e a gente começa a buscar pela reforma íntima, é que a gente tem o verdadeiro contato e a profunda consciência do quanto nos falta ainda caminhar para alcançarmos a conduta que Jesus nos ensina a ter. Então, no campo do intelecto, a gente consegue compreender passagens do Evangelho que nos trazem reflexões sobre como devemos nos comportar em determinadas situações. Mas uma coisa é compreender no campo do intelecto. Outra coisa é conseguirmos agir com o verdadeiro desejo de agir dessa maneira. Às vezes a gente até consegue corrigir alguns comportamentos e muitas das vezes a gente faz isso por medo. Ou a gente faz isso porque impõe, uma regra, a gente se obriga a adotar determinado comportamento. Mas não significa que a gente deseja se comportar daquela forma. O que Jesus nos ensinou através das atitudes dele foi exatamente sobre desejar agir com o bem. Por isso que Jesus não ficou só no campo das palavras, para atuar na educativa do intelecto. Ele agiu, ele exemplificou, para demonstrar o que significa praticar a lei de amor. E à medida que nós vamos absorvendo no campo do intelecto a compreensão sobre os ensinamentos de Jesus, nós vamos nos habilitando a falar sobre. Então, faz um exercício no seu lar. Você realiza o Evangelho no lar? Se você não conhece essa prática, nós que somos espíritas, adotamos o culto no lar, o Evangelho no lar, o estudo do Evangelho no lar, como uma forma de manutenção da nossa espiritualização, em que uma vez na semana, no mesmo dia, no mesmo horário, nós temos o compromisso de parar para estudar o Evangelho. A gente escolhe a mesma semana o mesmo dia da semana e o mesmo horário, porque a gente cria um compromisso com um grupo de espíritos que vão atuar como mentores desse estudo. Então vamos supor, se eu marco toda segunda-feira às 20 horas, toda segunda-feira eu preparo o meu lar, meu ambiente, para às 20 horas dar início a um estudo. Então a gente separa livros edificantes, a gente pode fazer leituras iniciais para começar a sintonizar com pensamentos elevados, a gente faz uma prece inicial, para nos conectarmos com nossos mentores, nossos amigos do alto, e aí a gente faz a leitura de uma passagem do Evangelho. Tem gente que gosta de fazer sequencial, tem gente que gosta de abrir aleatoriamente. Então a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, lê uma parte e comenta sobre essa parte. Nós comentamos justamente para exercitar a assimilação do ensinamento na nossa realidade de vida. Então eu estou lendo sobre indulgência no Evangelho, e aí eu comento como eu entendo que eu posso tentar praticar essa indulgência no meu dia a dia. Depois a gente faz a prece final e a gente costuma botar uma água durante o Evangelho
e pede para a espiritualidade fluidificar essa água, abençoar a água, para que a gente possa usufruir dessa água em benefício do reequilíbrio do perispírito. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente aprofunda mais a compreensão da proposta, do estudo do Evangelho no Lar, mas não é o tema da nossa reflexão de hoje, então não vou aprofundar. Mas eu estou trazendo, né, o exemplo do Evangelho no Lar justamente porque se você exercitar isso, você vai ver que você vai compreender a leitura. Você vai, inclusive, conseguir comentar sobre quais conclusões você tira, como você acha que a gente pode praticar isso no dia a dia. Mas terminou o estudo e você vai para a vida como ela é, aí é que vem o desafio. Nas oportunidades de agirmos em coerência com os nossos comentários, a gente se surpreende com a nossa incapacidade de ser brando e pacífico, porque a gente sente. Nós temos emoções incompatíveis com a proposta de conduta. Então, eu estava falando de indulgência no Evangelho no Lar, eu estava falando de compreender o limite do outro, de falar quando a minha fala for atuar como uma semente em solo fértil. Mas estou eu aqui no meu dia a dia, o tempo todo criticando, julgando e, às vezes, violentando o outro com as minhas opiniões, né? Logicamente, eu não estou aqui falando de mim, estou falando de nós, né? E trazendo o exemplo da indulgência. Nós encontraremos em outros temas facilidade. A nossa conduta já se torna mais coerente com a nossa fala. Por quê? Porque não somos mais espíritos primitivos, temos muitas encarnações, trazemos bagagens, conhecimentos e temos já virtudes despertadas em nós. Então existem sim setores da vida em que nós conseguimos ter atitudes coerentes com a nossa fala. Mas há muitos outros setores, né, numa proporção muito maior, na nossa escala evolutiva, que nós ainda não conseguimos desejar agir em coerência com aquilo, né? A gente fala muito de perdão, aí quando vem a vida nos dando a oportunidade de perdoar, não é sempre que a gente consegue. E a gente tem que tomar cuidado, porque por vezes nós nos sentimos reduzidos ou nos sentimos hipócritas, né? Existe até uma frase popular que é muito comum dizerem: faça o que eu falo, não o que eu faço, né? Reconhecendo a nossa imperfeição, reconhecendo que no campo do intelecto é mais fácil elaborarmos a compreensão das coisas, o funcionamento, a melhor maneira de interpretar e de agir. Mas nós temos sentimentos compatíveis não ao intelecto, mas à nossa idade moral. E o que é a moralidade? É justamente a conduta integrada ao conhecimento. Então, eu posso entender de indulgência, mas se eu não tenho a minha moral maturada neste setor de virtudes, eu vou compreender, mas eu vou ter dificuldade de colocar em prática. Então, à medida que a gente vai amadurecendo moralmente, é justamente porque nós vamos adotando condutas coerentes com o conceito, né? Com o significado daquela proposta. Por isso não tem sentido você se sentir culpado, se sentir reduzido ou se sentir mal. Porque, na verdade, o nosso progresso inicia do intelecto. O intelecto me ajuda a discernir. E esse discernimento é que vai me capacitar a fazer interpretações mais adequadas.
E essas interpretações é que vão embasar as minhas escolhas. Por isso o estudo é muito importante. Mesmo que eu ainda não consiga ser indulgente no meu dia a dia, é importante eu voltar a refletir sobre a importância da indulgência, o benefício da indulgência e o como. Esse como é a parte mais interessante do estudo do Evangelho. Entendi, mestre, que eu preciso perdoar. Mas como perdoar meu vizinho que me perturba? Como perdoar essa pessoa que me desrespeita? E esse como não respondido é que nos traz uma inquietação por não termos o domínio do conhecimento. E essa inquietação me faz buscar mais conhecimento. E por isso Deus enviou irmãos mais desenvolvidos para, através da doutrina espírita, comunicar a nós conhecimentos complementares aos ensinamentos de Jesus. Por isso que a gente tem que reconhecer onde estão as nossas dificuldades. Quando eu estudo sobre a indulgência e vou buscando como ser indulgente, entendi no campo do intelecto, mas como ser indulgente na minha realidade, eu vou buscando conhecimentos complementares, trocando ideias com pessoas que se sintonizam com as mesmas buscas, né, da reforma íntima, e vou exercitando alguns comportamentos. Então, eu tento ser indulgente, eu tenho dificuldade, aí quando eu percebo não consegui, aí eu tento de novo, não consegui, né? E eu vou tentando, daqui a pouco eu consigo, com muito esforço. Nossa, consegui, mas foi muito esforço. Aí daqui a pouco eu não consigo de novo, aí daqui a pouco eu consigo, daqui a pouco eu não percebo, opa, se tornou um hábito, um padrão, né? Já faz parte da minha natureza em determinados contextos. Aí vem um pai e fala, legal, filho, você aprendeu sobre indulgência nesse contexto. Eu vou te inserir num outro contexto, vamos ver se você consegue ser indulgente. Aí num outro contexto, depois de um tempão, meses, às vezes até anos, que a gente acha que se tornou indulgente, a gente entra num contexto que a gente se percebe não sendo indulgente, a gente se surpreende com a gente se decepciona. Toma cuidado, porque essa decepção caracteriza a falta do autoconhecimento e do respeito pela natureza do nosso progresso. Compreender no campo das ideias não significa já ter maturado o comportamento, a conduta. O campo das ideias somente me impulsiona a um direcionamento adequado. Mas a prática vem através do exercício. E a transitoriedade das oportunidades de experiência que nós temos vem justamente me provocar a prática na multiplicidade dos contextos. Então, ora eu vou ser chamada a exercitar isso num lugar, a outra hora eu vou ser chamada em outro lugar, numa condição, em outra condição, com determinadas características, com outras características. E tá tudo bem. É o processo natural do nosso progresso. Mas quando eu determino que se eu entendo no campo do intelecto, eu sei, eu sou assim, aí eu estou sendo muito agressivo comigo, né? Porque eu estou impondo a mim uma maturidade ainda não adquirida. Eu cobro de mim uma personalidade que eu ainda não sou. E aí eu mascaro as minhas verdades, porque eu quero tanto ser assim que eu adoto essa conduta como regra. Não é um desejo natural. E é por isso que Deus às vezes aperta ali, né? A gente em determinadas experiências, porque Ele quer mostrar que ainda não está na sua natureza.
Então, em determinado contexto você conseguiu, aí ele muda de contexto para você ver que agora a regra não está funcionando. Tá tudo bem você não agir como você fala, desde que você tenha lucidez sobre isso. Desde que você saiba o que você já compreendeu no campo das ideias e o que você já compreendeu no campo moral. Quando você tem esse discernimento, você tem mais respeito por si. Você não se maltrata ao ter condutas incompatíveis com a sua fala, porque você sabe que a sua fala expressa o entendimento no campo das ideias. E você reconhece que é difícil mesmo agir. Isso desenvolve em você, inclusive, a compreensão com o outro, a aceitação do outro. Porque quando o outro tiver dificuldades de ter atitudes mais adequadas no que se refere à harmonia com a lei de amor, você vai compreender como é difícil a gente agir com uma maturidade ainda não adquirida. Então você amplia a sua capacidade de compreender o outro. Você diz, poxa, tal atitude não faz bem. O outro deveria ter outra atitude. Mas eu sei como é difícil a gente dar passos que ainda não são da nossa natureza. Então, às vezes eu estou cobrando do outro uma conduta que já está maturada em mim. E aí eu falo como se fosse a coisa mais simples. Você deveria agir dessa forma, você deveria agir dessa forma. Né? Mas essa conduta para ele, às vezes, ainda não está maturada. Então, quando eu trabalho na minha reforma íntima, eu lembro disso. Poxa, como é difícil a gente dar passos que a gente ainda não está pronto. Sempre que eu tenho, porque eu tenho isso aqui já maturado, mas eu tenho várias outras coisas não maturadas. E sempre que eu tento ali amadurecer, eu tenho dificuldade. Então, eu também compreendo o outro quando o outro não consegue botar em prática. Embora estejamos tratando de algo que eu já sei fazer, ele ainda não sabe fazer. Percebe? Então a gente começa a ter mais autorresponsabilidade, porque eu tenho lucidez sobre o que eu ainda não tenho maturado, e aí eu vou buscando recursos para amadurecer, e eu passo a desenvolver uma compreensão, né? Uma misericórdia, uma generosidade comigo e com o próximo, ao ter contato com as nossas imaturidades. Porque eu sei que uma coisa é entender no campo das ideias, outra coisa é construir essa moralidade em mim que me fará verdadeiramente desejar ter essa conduta. Continua na luta, continua nos esforços de conhecer e de tentar colocar o conhecimento em prática. Somente a vida, somente os exercícios é que nos transformam. Fato é que hoje você não é como você já foi e amanhã você não será como é hoje. Então segue em frente.